Olá, eu sou o Miguel Cavalcante do Beef Point do Agrotalento e o Beef Point é o ponto de encontro de quem faz hoje a pecuária do futuro, o ponto de encontro de quem faz a diferença na pecuária brasileira. E o tema da nossa conversa de hoje é sobre um assunto que eu levantei até meio que uma polêmica sem querer, eu nem imaginei que isso ia gerar tanta polêmica, mas gerou, né, fazer o quê? De uma coisa que eu acho muito importante, que eu considero muito importante, eu levantei isso num evento que estava falando sobre resultados de fazendas de gado de corte, e eu falei o seguinte, pessoal, vamos parar de falar sobre UA por hectare. Quantas UA você tem na sua fazenda por hectare? Quantas UA naquela região, naquele pasto, naquele lote, naquilo lá? E vamos falar de uma outra coisa. Qual é a produção de arrobas por hectare por ano? Parece uma coisa boba, parece uma coisa simples, parece que não faz diferença, mas faz toda a diferença. Porque o A por hectare é um estoque, né? Quanto você tem de estoque. E arrobas por hectare é quanto que você produziu. Se você for falar com alguém que produz cana, que produz soja, que produz milho, o de soja vai falar quantas sacas por hectare. Quem produz milho, quem produz cana, vai falar de toneladas por hectare. A gente que produz boi gordo, a gente tem que falar de arrobas por hectare, ou por quilos por hectare. E não qual que é a lotação da nossa fazenda, né? Qual que é a lotação, porque você inclusive pode em algumas situações aumentar a lotação e aumentando a lotação você diminui a produção de arrobas por hectare. Por que isso? Porque o boi, né, o bezerro, a vaca, o que seja, ele tem uma energia, ele requer uma energia de mantença. Então, dependendo se você está colocando uma quantidade muito grande de animais lá naquele pasto, o capim que está disponível para aquele gado ali é simplesmente só é capaz de fornecer a energia, os nutrientes para que o animal consiga sobreviver. Então ele não ganha peso. E o foco nosso não é que o animal sobreviva, é que ele ganhe peso. Parece uma coisa simples, parece uma coisa boba, mas não é. Por quê? Quando você muda a maneira como você fala, você muda a maneira como você pensa, como a sua cabeça funciona. E tem gente que está pensando em aumentar a lotação da sua fazenda. E você tem que pensar em aumentar a produção de arrobas por hectare. Não estou falando aqui nem de custo, nem de lucro, nem de parte financeira, que é muito mais importante e é um passo além. Mas quando você estiver pensando em produção, em produtividade, não fala em UA por hectare. Por favor, fale em arrobas produzidas por ano ou no período por hectare. Do mesmo jeito que um produtor de soja não fala qual que é a quantidade de sementes de soja que ele coloca quando ele vai plantar, fazer o plantio. Ele fala sobre quantos sacos de soja ele produziu naquele espaço, naquele lote, naquela gleba por hectare. Então fica aí a minha sacada, a minha reflexão, que é uma coisa simples, mas que faz muita diferença de como que a sua cabeça funciona, de como você olha o seu negócio. Pense em produção, em produtividade e não em estoque. Eu sou o Miguel Cavalcante do Beef Point do Agrotalento e esse é mais um conteúdo especial do Beef Point, o ponto de encontro de quem faz a pecuária do futuro hoje. Se você quer deixar um recado, uma mensagem, um comentário, comenta aqui embaixo desse vídeo. Vai ter um espaço aqui em algum momento para você comentar. E mais do que isso, marca um amigo que pode se beneficiar com esse conteúdo, né, aqui embaixo e compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com a sua rede, com seus parceiros. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença e eu te vejo no próximo material. Um abraço, tchau, tchau.